Amém? Todo mundo na bênção, queridos? Amém? Glória a Deus. Deixa eu só fazer. E quem recebeu o semeando aí, a Filipeta, pega aí, confere, por favor. Às vezes tem muita gente que não sabe nem como que vai preencher isso daí. Eu espero que você esteja com expectativas para o ano de 2021. Eu estou com muitas, né? E nesse semeando aí nós temos algumas áreas, né? 4 áreas. Família. O que você almeja na sua casa conquistar? Engloba os seus familiares, os seus projetos aí, né? Coloca isso diante de Deus. Ministério, tudo aquilo que envolve a sua vida espiritual, o que você faz para Deus. Então você vai colocar aí, ó, quero ler a Bíblia toda esse ano, talvez você nunca leu, quero ler o Novo Testamento, quero jejuar, faça votos, vou multiplicar minha célula, vou levar tantas pessoas para Jesus, convidando. Então você vai determinar, você vai colocar alvos que você vai orar, não só nessa próxima semana do semeando aí, mas durante todo o ano. Finanças, né, sobre o seu dinheiro. Geralmente, queridos, a gente sempre lembra dos apertos do dinheiro, né ou não é? Não preenche só, não vale colocar encher o finanças e passar para o outro aí não, viu, querido? Vigia e coloca todos os seus projetos, né, de forma geral, coisas que você almeja, coloca todos os seus projetos, né, de forma geral. Que é coisas esse, que Jesus? você almeja, coloca todos os seus projetos, né, de forma geral. Então, é coloca tudo diante aí do Senhor, que é bênção. Então, não deixa para preencher só nos dias, aí já vai do Senhor. Você ganhou isso, se você não quiser levar os para distribuir para alguém que não você ganhou isso, então você vai levar, mas domingo que vem nós iremos entregar também. Então você vai levar, mas domingo que vem nós apresentamos produtos também. Essa camiseta com os 10 anos da CCT, muitos irmãos já adquiriram essa camiseta com os 10 anos. Nós temos algumas ali ainda. Procura no final, Gabriel vai estar lá. Nós temos algumas ali ainda. Procura esse sinal, apenas nós temos algumas camiseta bacana, procura esse sinal que marca os nossos 10 anos de comunidade. Amém? Quero compartilhar um texto com a igreja. Quero que você abra lá no livro de Ageu, um texto com a igreja. Quero que você abra. Ageu é um livro bem na Bíblia, irmão. Pode procurar. Ageu é um livro bem dos últimos livros que nós lemos aí da nossa leitura, de alguns livros que nós selecionamos aí da nossa leitura de 2020, da livro da igreja. Não sei ainda qual desafio de 2020 de estudo da palavra que nós temos no ano que vem, mas já te dei da palavra aí há um ano que vem, mas já também de participar aí espiritualmente, mas já lendo a palavra. Ageu, capítulo espiritual, no verso 20 até o 9. Ageu, capítulo espiritual, no verso 20 até o 9. Ageu, capítulo espiritual, no verso. A palavra do Senhor diz assim, queridos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judeu, e a Josué, filho de Josadac, o sumo governador de Judeu. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: em ruínas? Considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para bolsa que até o curar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco esperaste, trouxeste para casa, eu com uma sopa esperaste, trouxeste para casa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós pode, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós estamos diante da Sua palavra, ela que é viva e eficaz, a Tua palavra nós estamos que é o que orienta todo o nosso viver. E eu peço que no nome de Jesus seja noite de crescimento. Nome de Jesus, seja noite de que o Teu Espírito Santo fale, testifique, nos transforme, se derrame sobre esse lugar, Espírito Santo, que os Teus sinais, maravilhas, confirmem aquilo que é palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Livro de Ageu é um livro tão pequeno, mas com a palavra profética tão eficaz. Eu quero falar hoje sobre reconstrua o seu templo. Contexto dessa palavra profética de Ageu é exatamente, queridos, no momento em que Israel, ainda no exílio babilônico, começa a sair, muitos israelitas voltam aí para sua terra natal, e eles com a missão de reconstruir a cidade e reconstruir principalmente o templo do Senhor. Lembrando, queridos, que nós estamos falando de uma época em que o templo era extremamente importante. O templo, ele era ali o centro, ele era, na verdade, a exclusividade do se oferecer algo a Deus, de buscar algo a Deus. Não é que nem hoje, que nós podemos lá da nossa casa adorar o Senhor, ligar a nossa música, ter um momento de intimidade com o Senhor, poder meditar na palavra, ou que seja na nossa célula, que a gente se reúne, compartilha sempre um texto, cresce juntos. Não, que naquela época tudo era no templo. Os sacrifícios, o culto, tudo era exclusivo ali. E hoje nós temos toda uma liberdade em Deus para viver essa intimidade que Ele nos dá. E é interessante, queridos, que aquele povo então é chamado de volta, começa a trabalhar, mas logo nas primeiras oposições e dificuldades daquela obra, eles se desanimam. E o primeiro problema que a gente tem é que quando há dificuldades, algo que tenta se levantar em nós é o desinteresse. E infelizmente, queridos, eu vejo que isso não é só uma característica dessa juventude, que me assustava ver como os jovens da nossa geração aí, eles estão desanimados, tendo tudo, mas não se movendo para produzir, para crescer em quase nada. Isso tem pegado, querida, é todos, tanto do mais novo ao mais velho, um desânimo quando as dificuldades vêm. Infelizmente, queridos, viver com Deus nem sempre vai ser tudo na mão. Nem sempre, querido, nós vamos ter exatamente tudo aquilo que queríamos e como queríamos. Ontem eu pregava no Kingdom sobre o episódio da fornalha de fogo, onde Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados ali porque não queriam ou não iriam adorar a estátua de ouro do rei. Eu preguei sobre exatamente essa declaração tão forte deles, que era: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos negociar, nós não vamos adorar a sua estátua de ouro. Uma declaração muito forte, querido, diante de algo que estava eminente ali, que era morrer mesmo. E eu percebo, queridos, que nós estamos sim num ano muito desafiador. Misericórdia desse 2020 em tantos aspectos. E parece, queridos, que há pessoas que deitaram na cama do Covid-19,
Não é porque pegaram, né, o Covid-19, mas, não, pandemia, né, esse ano não dá para fazer nada. E esse negócio, queridos, parece que chegou para a gente aí em março, e num primeiro momento foi muito assustador, né? Quem lembra daquela semana que fechou tudo mesmo aqui em João Pinheiro? Queridos, foi muito que eu basicamente trabalhei, nem que fosse só eu no escritório, mas eu fui pelo menos para o local de trabalho quase todos os dias, e naquela semana eu achei o negócio mais esquisito do mundo ver a cidade deserta, né? Tudo bem que João Pinheiro não é uma mega metrópole, que o centro fica gente trombando em todo mundo, né? Mas na hora que eu olhei, eu falei, gente, parece que está até passando aqui as bolinhas de feno do Velho Oeste ali. Eu falei, misericórdia. Mas parece que logo não foi exatamente tudo aquilo que nós pensamos, né? Parece que foi nos últimos meses que a gente enfrentou aí algo mais contundente aí. Mas parece que pessoas a partir dali falaram, não, esse ano já não dá mais nada, e tudo é difícil, e aí não dá, e não fizeram mais nada, e se acomodaram nisso, queridos. E eu quero te dizer que nós precisamos nos firmar naquilo que Deus tem para nós. Talvez você está pensando, não, mas é ano que vem que vai ser. Não, querido, é agora que você precisa começar a reconstruir esse templo. É para ontem, queridos, isso é urgente. Não deixe que o desafio te desencoraje e te limite de viver o melhor de Deus. Infelizmente, queridos, a negligência espiritual, principalmente de tantos, esse ano, já começou a repercutir. Infelizmente, tantos que perderam o propósito, tantos que desanimaram e acham que está tudo bem, que é isso aí mesmo. Famílias que estão deterioradas, outras vivendo destruição, porque não se preocuparam em ter um templo de fato firmado no Senhor. Outros, queridos, numa insatisfação extrema. Eu falo, queridos, que a insatisfação é um mal que tem que ser muito dominado. Senão ela nos pega e nós não conseguimos enxergar o melhor de Deus em meio às dificuldades. Está sendo um ano difícil? Está sim, querido. Mas eu consigo enxergar o que Deus tem me ensinado nesse período. Talvez momentos de intimidade que eu tive esse ano com Deus, que eu não tive em nenhum outro momento. Outras tantas situações que vieram, que se fosse só o coronavírus, mas tantas outras, mas que ainda nessas dificuldades eu via claramente Deus me falando, Deus me mostrando lições do amor de Deus, que eu aprendi, querido, principalmente nas últimas semanas, que eu estava precisando de dar uma reerguida, uma reestruturada. Israel tinha essa missão de edificar esse templo, e parece que essa palavra profética ela é exatamente para nós, que o povo em meio às dificuldades simplesmente parar a obra, simplesmente começar a preocupar com o que eram deles só. E foram começar, sabe a fazer o quê, queridos? A mexer nas suas casas. O templo de Deus destruído, sem nem paredes edificadas, e estavam eles lá, colocando enfeitezinhos na sua casa. Eu acho que essa pandemia, o povo fez o mesmo, resolveu foi fazer obra em casa, que cada quadra de João Pinheiro tem uma reforma, uma construção, nem tijolo está achando na cidade. Estava lá o templo de Deus, as ruínas, e o povo, não vamos... Aquela expressão que nós lemos no início ali do texto, quando fala, casas apaineladas, é exatamente, queridos, casas enfeitadas, paredes com painéis luxuosos. O povo negligenciou totalmente o templo de Deus, para poder cuidar do que era seu, dos seus luxos, dos seus prazeres, daquilo que eles achavam que era bacana, que era legal para aquele período. E o que nós vemos, querido, é que Deus, Ele mostra exatamente
que as consequências do que eles estavam vivendo tinha a ver com a negligência espiritual daquele povo. Eu quero trabalhar aqui algumas verdades sobre a reconstrução desse templo. E esse templo, querido, que nós vamos ver, eu não estou falando dessa casa, dessas paredes. O templo do Novo Testamento, querido, não é prédio. A igreja, que é o templo do Espírito Santo, é composta por pessoas. Quem é a igreja aqui? Dá um glória a Deus. Amém? Você é a igreja, querido. Talvez você nem saiba disso, mas você é a igreja, você é lugar de habitação de Deus. E a primeira verdade é que esse templo deve ser edificado em nós. Se você quiser manter o texto aberto, nós vamos voltar em algumas vezes no versículo 2, quando o profeta Ageu fala: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo fala, não, ainda não é o tempo. Está muito difícil as coisas, vamos esperar. E parece que essa foi uma desculpa que nos serviu de esteio durante esse ano. Não, parece que não é o tempo. Como que vai para a igreja? Como que vai para a célula? Minha célula, queridos, graças a Deus, acho que parou por 2 ou 3 semanas. Às vezes, não, mas vocês é doido de reunir, né? Coronavírus. Tá? Eu falo, queridos, ninguém parou de ir no supermercado, ninguém, tirando aquela semana, parou de trabalhar. Estava todo, não é tempo de edificar. Não é tempo de edificar a casa de Deus. Não, vamos ficar aqui. Queridos, eu entendo em momento algum, eu estou menosprezando o poder do coronavírus aí, né? Não vou nem dizer o poder, mas a dificuldade, sim. Pastor Arthur, né? Pastor Dena, que foram mais acometidos, não sei, né, pastor? Tu diz, aí está muito ancião, né? Eu fui mais de boa, graças a Deus aí, né? Tantos irmãos que também passaram de liso, mas eu sei que é sério agora. Queridos, até quando nós vamos usar dessas desculpas para dizer que não é o tempo? Se eu sei que mediante a palavra 1 Coríntios 6,19, né, nós somos o templo do Espírito, Paulo ele fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito. E eu vejo, queridos, que tem muitos templos do Espírito que estão arruinados. Muitos templos do Espírito Santo que foram deixados em segundo plano. E eu te pergunto, querido, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus é algo que tem ficado em segundo plano? Você tem estado ciente, querido, de que talvez esse ano foi um ano que você deveria ter se agarrado a Deus e você se distanciou de Deus? Eu não estou aqui como juiz, mas eu estou aqui, querido, querendo te alertar e dizendo, é tempo sim de edificarmos a casa de Deus. É tempo sim de nos apresentarmos diante de Deus, dizendo, Deus, enche esse templo, enche com a tua presença. Eu te pergunto, querido, você responde para você o quanto você tem se dedicado a Deus. Nesse tempo você tem orado, você tem meditado na palavra. Sabe por quê, queridos? Que parece que a única coisa que não pode no período de pandemia é buscar a Deus e ir para a escola. Basicamente, as únicas coisas em quarentena foram isso. Que eu vi fechando de verdade, né? Eu já estava disposto a fazer um culto num boteco, né, se precisasse. Agora, queridos, o problema é quando a nossa postura não está sendo séria. Deus, Ele nos diz que é tempo sim de edificar esse templo, e você tem buscado isso, você tem se comprometido com isso, querido. E eu posso aqui te dar algumas dicas práticas
Eu quero começar o ano que vem falando disso, mas você já pode começar, invista no seu relacionamento com Deus, querido. Deus não é um estranho que você faz visitas semanais na casa dele, não. Deus é o seu melhor amigo, Ele tem que estar do seu lado, você tem que bater papo com Ele, você tem que conversar. Parece que Deus está sendo um estranho para muitos. Tem pessoas que você fala, fulano, faz uma oração aí. A pessoa, meu Deus do céu. Mas querido, misericórdia, até hoje você não sabe conversar com o seu pai, com o seu parceiro. Tem alguma coisa errada, então invista no seu relacionamento com Deus. Seja prático nisso aí, que é das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? As principais, a Bíblia, oração, jejum. Se até hoje você é um cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada, querido. É muito esquisito nós falarmos que cremos num Deus que é vivo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não fazemos uso da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo nada, busca orientação então. Vamos lá, nós vamos te dar uns livros então que você vai começar a entender. Começa a ler João. Depois de João já pega firme, já segue Atos, vai ver o início da igreja. Pega as cartas paulinas aí, vai meditar, vai entender o que Deus quer te falar. Vai crescer, querido, no entendimento da palavra. Oração. Você tem tido o hábito de orar na sua casa? Oração é algo que você faz lá no seu quarto? Ou você é daquele que só sabe orar para pedir? Aí tem um outro extremo. Não, eu não peço nada, eu só agradeço. Não, querido, oração é falar de tudo com Deus. É reconhecer quem Deus é na sua vida. É reconhecer o caráter, a soberania, a grandeza de Deus. É agradecer sim, é pedir sim. Pedir não é pecado, amém, querido? Glória a Deus por isso, eu sou um filho pidão de Deus. Mas eu sou um filho tão grato pelo que Ele tem feito na minha vida. Assuma essas disciplinas, querido. Formação, crescimento. Qual foi a última vez que você leu um livro que te edificou? Qual foi a última vez que, sei lá, você assistiu uma série de pregações, que você buscou estar pelo menos com amizades saudáveis, para crescer? Eu falo que as pessoas com quem você anda, elas dizem muito a respeito do crescimento que você vai ter na sua vida. Grandes decisões, boas ou más, podem ser influenciadas por causa de quem está do seu lado ali. Cola em quem tem a mesma visão que você tem, o mesmo Deus que você tem. Edifique o seu tempo, querido, isso é uma realidade. Nós precisamos de assumir isso na nossa vida. Em segundo lugar, querido, a segunda verdade é: foque mais em Deus do que em si mesmo. Isso parece ser tão óbvio, mas é algo que tem passado tão despercebido. É tão bonito falar, né, que Ele cresça e eu diminua. É lindo, mas isso na prática está dizendo uma abnegação do que eu quero, do que a minha carne pede, do que os meus caprichos anseiam, para que Ele se manifeste em mim. No versículo 4, a pergunta de Deus para aquele povo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? A tradução, casas forradas, apaineladas, enfeitadas. Queridos, o povo abandona o que era de Deus para focar exclusivamente no que era seu. Querido, talvez você fala, Leandro, mas as pessoas precisam de trabalhar, amém? As pessoas precisam de sustentar.
Viver em Deus, não na misericórdia, tudo para vocês é igreja. Não, querido, não entenda, porque o religioso é que entende dessa forma, que se comprometer e pensar mais em Deus do que em si é viver aqui dentro. Tem muito mais a ver, querido, de que as coisas da minha vida, elas estão sempre imergidas em Deus. O meu trabalho glorifica a Deus. Ali no meu trabalho, essa semana eu escutei uma pessoa falar exatamente disso, que o nosso ambiente de trabalho era um ambiente diferenciado. Era um ambiente onde se percebia Deus. Não é porque, mas ali há um pastor, né? Porque eu não chego no meu trabalho dizendo assim, a paz do Senhor, irmãos aqui do colégio. Eu trabalho em 2 colégios. Quebra um galho lá na minha loja ainda, né? Não estou fazendo merchan. Imagina, o povo chega para me comprar e fala, paz do Senhor, varão, o que você deseja aí, ó? Não, que não tem a ver com essas estereotipias, isso que a gente, não, mas tem a ver que Deus, Ele está impregnado em nós. Deus, Ele é exaltado em cada atitude, em cada coisa que você faz, o nome de Deus, Ele é engrandecido. O problema, querido, é que aquele povo, eles não estavam só buscando seu sustento, mas eles estavam nos seus luxos, nos seus hobbies, distraídos, e abandonaram aquilo que era de Deus, e é exatamente o que tem acontecido, queridos. Quando eu falei que as únicas coisas que pararam, parece que foi o que se refere a Deus, e o que se refere, né, às escolas aí, é porque, queridos, não teve, acho que, nenhum dia que a nossa lista, depois que nós passamos para 190, que acho que foi o maior, não teve nenhum dia que nós alcançamos os 190 com a lista preenchida. Num culto que geralmente vinha 350 pessoas. Pastor, mas você tem que dar o desconto da pandemia. Beleza, eu dou esse desconto sim, mas se essas pessoas não estivessem indo em restaurante, se elas não estivessem indo em pizzaria, não estivessem indo no comércio, eu até entenderia. Eu até falo que são poucos lugares em João Pinheiro que têm seguido à risca as regras de sanitização, e agora fazendo mesmo, sábado foi o primeiro dia que eu acompanhei a sanitização aqui, que eu falei que o trem é brabo mesmo. Se brincar, morre até quem estiver aqui dentro, que morre coronavírus. Eu falo que eu fui fechar as portas e eu respirava o negócio, dava uma tossição, um trem esquisito, agora morreu mesmo o coronavírus. Álcool, máscara, tudo, querido. Por quê? Que é só no que se refere. Repare, querido, que quando a gente está cansado, quando a gente está com a vida muito corrida, as primeiras coisas que a gente abandona são as coisas de Deus. Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, pastor, eu não fui no culto porque está corrido demais e tal, e vou começar agora, vou trabalhar menos. Eu vou abrir mão de um pouco de lazer, de descanso, para eu poder estar mais ativo na obra de Deus. Não, não, pastor, é porque eu estou num tempo que eu não está dando para ir nos cultos, está correria, trabalhando e pá. Sempre o que nós sacrificamos é o que está em Deus. Isso mostra, queridos, que nós não estamos focados no que Deus tem para nós de fato. E isso é muito perigoso, queridos, porque, como eu disse, a consequência está aí. Famílias que já estão doentes, pessoas que estão procurando, desesperadas, com problema. E não é que eu estou falando aqui, queridos, que Deus está amaldiçoando. Não, queridos, mas é que o fato é, quando eu me distancio de Deus, eu me torno mais suscetível às coisas desse mundo, às tentações, às armadilhas do diabo e à minha própria carne, à minha própria tendência para o mal. A coisa mais perigosa a se fazer, querido, é focar simplesmente nós. Querido,
Tem gente que fica curtindo as suas dificuldades e dores, né? Ah, mas que para mim está tão difícil. Ah, mas olha essa situação aqui com meu filho, pastor, você não sabe. Ah, mas olha isso daqui lá em casa. Ó, mas que eu tive um prejuízo, que eu tive, queridos. Eu não estou aqui para ter um medidor das dificuldades que você tem passado. Você também não sabe das minhas, querido. Não vou usar aqui de tempo para lamuriar, mas houve momentos que eu vim para cá pregar, vivendo os piores momentos da minha vida, mas com a convicção, maior é aquele que está em mim. Para de focar, querido. Não, vou preocupar com o que é meu. E há discursos desse pós-modernismo. Não, aproveita a vida, você não sabe quanto tempo vai viver. Né? Faça aquilo que você gosta, faça aquilo que te dá prazer. Querido, faça aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Faça isso. Cuidado com as suas prioridades, querido. Porque essa pandemia mostrou para muitas pessoas o que de fato é prioridade na vida dela. O que é prioridade na sua vida, querido? O que é que você, de fato, não abandona? Nós precisamos de entender, queridos, que Deus, Ele é esse eixo central de onde tudo na nossa vida deve girar em torno. Tudo, querido, na hora de tomar uma decisão, você vai orar. Na hora que está tudo difícil, querido, você vai diante de Deus, você vai procurar pessoas de Deus para te fortalecer, para te alimentar, para te fazer crescer. Você vai se envolver mais naquilo que é propriamente de Deus. Aprenda, querido, a mergulhar e saber que é em Deus que você vai encontrar aquilo que você precisa. Eu falo, queridos, que um Deus que promete, ou que nos dá uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que coisa maravilhosa, querido. Tem hora que nós nem sabemos escolher coisas boas para nós, sim ou não? Quem aqui já fez uma escolha que depois se arrependeu demais? Na hora você não queria demais, não parecia ser a melhor coisa do mundo? Nós precisamos de buscar mais em Deus. Eu estou falando, queridos, que hoje precisa de começar algo grande de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que falam, pastor, mas está difícil demais. Aí eu falo, você orienta. Aí passou uma semana, pastor, não mudou nada, misericórdia. Eu não entendo, queridos, porque passa-se anos construindo um comportamento distante de Deus, buscando o que não tem para Deus, tem uma construção imensa daquilo que não presta, e em uma semana quer que isso tudo seja desconstruído e que tudo vai bem. O que eu tenho pedido a Deus diariamente é: Deus, desconstrói aquilo que não vem do Senhor e edifica esse templo em mim. Queridos, eu tenho pedido demais, principalmente, o meu maior desafio sempre é esse, é Deus, principalmente no momento da crise, principalmente no momento da maior dificuldade. Deus, eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. Quer seja, Deus, com um grande milagre, com um grande livramento, ou quer que seja, Deus, com uma grande pancada que eu recebi, mas para eu continuar de pé, firmado no Senhor. Às vezes a gente tem medo de fazer essa oração. Mas o que eu tenho pedido a Deus é uma estrutura inabalável. Para que esse templo que diariamente é erguido na minha vida, não seja qualquer situaçãozinha que venha abalar. Nós passaremos por momentos difíceis, sim, queridos. Quem diria? Isso que a gente via só em filme e nos livros, a gente viveria num ano como esse. Mas se você está aqui, querido, isso prova que o nosso Deus, Ele é por nós. Que o nosso Deus, Ele tem nos dado uma estrutura
Quantos creem nisso aqui? Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos de aprender a se completar em Deus e não nas coisas. Entenda bem isso aqui, querido. No versículo 6, G1 no versículo 6, a palavra diz: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o num saco furado. Olha isso, queridos. O que está falando aqui é que a realidade daquele povo estava sendo de que nada era o bastante. O sustento não era o suficiente, apesar que eles estavam focados nisso. Tudo o que eles buscavam nunca era o essencial. E falava que aquele que recebia o salário é como se ele colocasse numa carteira furada. O dinheiro desaparecia. E talvez se pense, não, é porque aquele povo, eles estavam vivendo um tempo de crise. É porque aquele povo estava vivendo um tempo difícil. E Deus responde o porquê. No versículo 9, na segunda parte que nós lemos, fala: por que causa? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto a casa de cada um de vós está sendo edificada. Enquanto cada um corre atrás da sua própria vida. E eu quero te dizer, querido, Deus não te criou, Deus não te chamou para cuidar do que é simplesmente terreno. Se você parar para pensar, querido, o que nós podemos construir nessa vida é insuficiente demais. Você chegar no céu, querido, olha, no céu não vai ter ostentação, querido. No céu você não vai poder falar, na minha vida eu tinha 2 Ferraris na minha garagem, eu tinha um conglomerado de empresas, eu tinha um faturamento anual de $1 bilhão. Eu viajei para todos os continentes do mundo. Querido, no céu não vai ter isso. Eu até falo com Deus, falo, Deus, bem que no céu o Senhor podia dar uma chance, porque nós pobres, não deu para conhecer as belezas do mundo tudo. Quem sabe, né, na nova terra o Senhor não vai dar uma forma a gente conhecer, né, as belezas naturais, tudo aí. Ou seja, querido, no céu, o que nós vamos poder falar é dos nossos grandes feitos em Deus. Naquele grande dia diante do Cordeiro, aquela grande multidão vai gritar e adorar ao Cordeiro, dizendo que Ele é santo, com vestes brancas, né? Ou seja, por que nós estamos focados em buscar naquilo que é terreno, simplesmente? Ou seja, a infelicidade daquele povo, a falta de suprimento daquele povo, a insatisfação, vou ousar dizer, aquela depressão daquele povo, vinha exatamente deles não estarem se firmando em Deus e buscando nas coisas. Que ele não tem problema nenhum desfrutar das coisas. É bom viajar, é bom demais, né? Quem pôde viajar esse ano, que bênção. A maioria não pôde. Nosso Transformar foi cancelado, né? Eu fiquei só no cheiro, né, queridos? Querendo ir para a praia. Olha, é bom demais isso. Ter um carro que você curte. É bom demais ter uma casa que te acomoda bem. Tudo isso é bom demais. Mas o problema é quando nós focamos a nossa vida nisso. O problema, queridos, é que aquele que foca e busca essas coisas nunca vai construir algo que traz plenitude na sua vida.
que traz alegria de fato, e não é aquela frasezinha de efeito, né? Ah, as alegrias desse mundo são passageiras. Não, querido, não é isso. É que de fato, querido, a conclusão que nós temos, e nós precisamos de ter essa conclusão, antes de buscar estudo, ver que não completa e voltar com o rabo entre as pernas. Salomão é o homem mais sábio de toda a palavra. Apesar que eu acho que ele foi muito burro. O cara mais sábio teve que desperdiçar a sua vida em tantas coisas vãs, em tantas mulheres, em tantas riquezas, para concluir que no final tudo era vaidade. Não espere que ele tenha que passar por isso tudo. Seja completo em Deus e, consequentemente, as coisas, o sustento, as vitórias, as conquistas que ele disse vai te alcançar. As bênçãos de Deus que vão te alcançar. Filho de Deus não precisa de ficar correndo atrás de bênção. Filho de Deus é perseguido pelas bênçãos, amém, querido? Né? Quando é que nós vamos ter o culto da bênção? O culto do milagre urgente? Não, querido, nós não precisamos disso, porque basta se imergir de Deus, em Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Enquanto esse povo não entendeu isso, que a edificação do templo era urgente, de que a prioridade de vida era Deus e que eles seriam saciados somente no propósito de Deus, as coisas não fluíram, querido. E talvez tem muita coisa amarrada na sua vida que não é demônio, que não é fizeram um trabalho. Querido, a menor das minhas preocupações é trabalho, despacho. Não estou desafiando, né? Macumbeiro. Não, querido, estou falando aqui, queridos, isso é nossa menor preocupação. Agora, o problema, querido, é que não adianta nós vivermos a nossa vida. Fazemos tudo numa época de restrição dessa. Fazemos de tudo e tudo, menos buscar a Deus com todas as nossas forças. Não adianta. Nós estamos sendo hipócritas diante de Deus. E eu quero que essa seja uma noite de reavaliarmos, de considerarmos como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade. E pedimos, Deus, eu quero essa mudança para agora. Não faça simplesmente promessas para o ano que vem, mas fala, Deus, eu quero viver as grandes coisas do Senhor, a começar de hoje. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Você pode, querido, fazer em Deus. Você pode se firmar em Deus de uma forma mais forte, mais séria hoje. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre esse lugar. Pai, de nada adianta nós sairmos daqui e entendermos que essa foi uma palavra informativa, se ela não for transformadora nas nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, essa é a sua responsabilidade. Convence, mostra aonde nós estamos deixando a desejar. Deus, se o templo do Senhor, se nós, a nossa edificação espiritual tem ficado de lado, Senhor, e o Senhor olha para nós hoje com um olhar de volta, filho, estou de braços abertos. Fale com Deus, querido. É muito importante que você se derrame diante dele. Busque nele nesse momento. Busque, ore a ele com as suas palavras, do seu jeito, pedindo ele para te edificar, para que esse templo seja reconstruído, seja finalizado. No nome de Jesus, clame isso.
Se derrame diante dele. Deus, nós queremos ser edificados em Ti, Senhor. Coloca em nós, Deus, essa sabedoria, Deus, esse entendimento de que se construirmos um reino pessoal, nós nunca seremos de fato completos no Senhor, satisfeitos no Senhor. Por isso vem sobre a Tua igreja nesse momento, Senhor. O Senhor sabe o que cada um tem necessitado. O Senhor sabe, Deus, quais são os focos que precisam mudar. Aquele que tem se comprometido, aquele que tem, Deus, feito novos votos em Ti nessa noite. Vem agora, Espírito Santo. Eu declaro, Deus, que é tempo de crescimento. É tempo, Deus, de maturidade espiritual. É tempo, Deus, de não deixarmos que as dificuldades, as circunstâncias ditem a nossa temperatura espiritual. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Tua igreja. Receba renovo de Deus, receba renovo de Deus. O meu coração do amor que faz mudar. Seja cheio, seja cheio. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e
Aleluia, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu oro, Deus, para que em cada vida que comece hoje, Deus, uma reestruturação desse tempo, Senhor. Que possamos viver em profundidade com o Senhor. Eu abençoo a tua igreja, Deus. Eu abençoo o teu povo. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do Filho e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre o teu povo hoje, por todos sempre. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Deus te abençoe. Só um recado: a partir da semana que vem, as salinhas entram em recesso e só em janeiro que nós vamos ter. Então, a partir de semana que vem, salinhas em recesso. Deus te abençoe.